Graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui, no nosso momento de reflexão, e nós vamos nesta oportunidade, eu quero convidar você, para você estar junto nesses minutos que nós vamos estar ministrando, compartilhando sobre as sagradas letras, a Bíblia Sagrada. É importante a gente conhecer quem é Jesus, conhecer o plano da salvação, conhecer o plano de uma vida abençoada, equilibrada, vitoriosa. Mas para isso eu preciso ter em mão o manual de vida que é a Bíblia Sagrada. Às vezes a gente acha que a Bíblia só fala de céu, só fala de inferno, só fala da criação. Não, a Bíblia é manual de vida. Todas as respostas que você precisa ter, você encontra na Palavra de Deus. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Mas eu gostaria nessa oportunidade de falar sobre 4 razões porque Jesus é nosso advogado. Mas antes, eu gostaria de convidar você, se você ainda não fez, que você se inscrevesse no nosso canal. Enquanto você está assistindo, está lá a letrinha lá, o nome lá, inscrever-se. Clica ali. Depois você curte. E depois que você ouvir, você participar, você assistir, você faça o seu comentário. Será muito importante a sua inscrição, a sua curtida e o seu comentário. Porque isso eleva a nossa página para um patamar maior e facilidade juntamente com o YouTube. Tá? Então eu quero falar nesta oportunidade sobre 4 razões porque Jesus é o nosso advogado. Eu gostaria de embasar o texto em 1 João capítulo 2, versículos, somente o 1º e o 2º. Observe o que o apóstolo João disse: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Embora Jesus Cristo, nosso Senhor, tenha concluído sua obra de redenção na cruz, ele continua o seu ministério no céu, pois Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Mas o que significa isso, afinal de contas? Mas, antes de qualquer colocação, é necessário entender o seguinte, que quem realmente nasceu de novo e vive para o Senhor, não vive na prática do pecado. Ele disse lá, se porventura cometeres algum pecado, não é aquele que vive pecando. 1 João capítulo 3, versículo 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Uma coisa é lógica, não tem nascido de Deus e vive pecando. Ele pode pecar porque ele continua sendo pecador, nós continuamos sendo pecadores e podemos cometer pecado, mas sabemos, se cometermos pecado, precisamos reconhecer que realmente cometemos o pecado, mas saber também que temos um advogado que intercede por nós lá no céu em nosso favor. É importante ressaltar, antes de tudo, que há desculpa para viver no pecado sempre, afirmando que não consegue libertar-se dele, quando na verdade não quer ou não gosta de viver assim a vida. Não, é muito monótono, eu preciso fazer alguma coisa para movimentar o meu dia. O Senhor Jesus é advogado daquele que realmente ele se converteu a Cristo e tem seu coração sincero na caminhada cristã. O Senhor Jesus é, para estes, o advogado e intercede por estes junto a Deus Pai, a fim de que sejamos livres destes males, porque nós nos convertemos ao Senhor.
quando há arrependimento do pecado cometido, o Senhor, como advogado, promove através da sua intercessão a reconciliação, ou seja, a um novo conserto. Se você ainda não sabe, eu quero te dizer, existe uma guerra espiritual travada contra os filhos de Deus. E nesta guerra o diabo tem o papel de ser o nosso acusador, aquele que traz as nossas falhas a Deus. Então, é neste cenário que o Senhor Jesus é o nosso advogado fiel e clama ao Pai em nosso favor. O diabo, quando ele nos acusa, o objetivo é nos intimidar, com o objetivo de nós desistirmos, nós acharmos que estamos perdendo tempo, que Deus não perdoou nada, que eu vou voltar à minha vida pregressa, eu vou voltar ao que eu era. Essa é a única finalidade do diabo, é matar, roubar e destruir, e fazendo com que você abra mão daquilo que é precioso, daquilo que está reservado para você, para cada um de nós. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 diz assim: então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo o que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Ei, entenda isso. Tem o Deus, Jesus como advogado para interceder a nosso favor, para perdão. Existe o nosso acusador que nos acusa. Aqui está escrito: dia e de noite. Então, nós estamos enfrentando, todos enfrentam uma batalha travada, espiritual, que nós não vemos. Ainda aqui na terra, o Senhor Jesus intercedeu muitas vezes pelos seus discípulos. E por nós também, mesmo sem que nós existíssemos ainda. Olha que está escrito lá em João capítulo 17, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Um exemplo claro de que quando Jesus intercede por seus discípulos, ele está, como está escrito lá em Lucas capítulo 22, 31 e 32. O Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado de ter para vos peneirar como trigo. Versículo 32, mas eu orei por ti, intercedeu, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Nenhuma acusação prospera contra os filhos de Deus diante de seu tribunal, do tribunal de Deus, pois é o próprio Deus quem justifica o homem. É Cristo quem morreu e ressuscitou e intercede por estes que são dele junto ao Pai. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 1, 33 e 34 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Vejamos agora as 4 razões por que Jesus é o nosso advogado incomparável. Primeira razão: Jesus é nosso advogado por causa da sua integridade, do seu caráter. Jesus, na forma humana, nunca pecou, e nem sequer algum engano ou falta saiu dos seus lábios. Está lá registrado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois quem também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Versículo 22, o qual, Jesus, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, Jesus, a nossa semelhança, mas sem pecado.
O seu caráter santo, o caráter santo de Jesus e a sua vida incontaminada tornam o Senhor Jesus o nosso intercessor com toda a autoridade. Segunda razão, Jesus é nosso advogado por causa da grandeza dos seus métodos. Jesus não veio a este mundo para estar meramente ao nosso lado, mas em nosso lugar. Olha que coisa tremenda. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Jesus, ele não veio para ficar ao nosso lado, ele veio para ocupar o nosso lugar, inclusive lá no madeiro. Jesus não veio apenas para falar em nosso favor, mas para ser nosso substituto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não é incontestável. O Senhor não veio para defender nossa inocência, mas sim para morrer pelos nossos pecados, a fim de que morramos para Ele também, pelos pecados. 1 João 2,2: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Romanos capítulo 6, versículo 9, 10, 11, 12, diz assim: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Versículo 10: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Mesmo sendo o Senhor Jesus o nosso advogado, que é incomparável, ele não cobra nada, pois ele já pagou tudo. Ele pagou pelos nossos pecados e ele pagou agora também pela nossa justificação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Versículo 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Terceira razão: o Senhor Jesus é o nosso advogado por causa do desempenho vitorioso de seu ministério. O Senhor nunca perdeu uma causa, nunca perdeu uma batalha, e para Ele não existe causa perdida. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, isto é, restaurar o ser humano a Deus. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Efésios capítulo 2, versículo 18 diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Todos aqueles que reconhecem e confessam seus pecados e clamam por sua misericórdia são alcançados por sua graça e seu perdão. Atos capítulo 2, versículo 21 diz assim: olha só que coisa linda: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu preciso ter essa postura. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É muita Bíblia, né? Mas olha lá, 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Provérbios 28, versículo 3, assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia da parte de Deus. Quarta razão: Jesus é nosso advogado porque Ele conhece as nossas fraquezas. O Senhor Jesus tem a completa capacidade de ser nosso intercessor e Deus, intercessor junto a Deus, porque Ele mesmo conheceu em seu corpo as nossas fraquezas e por isso se compadece de nós com muita misericórdia. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele chorou junto com os parentes, Jesus chorou junto com os parentes e amigos de Lázaro quando este morreu. Lá está lá registrado capítulo 11 de João, versículo 32, alguns versículos. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? E eles lhe responderam: Senhor, vem ver. E aí versículo 35, Jesus chorou. Ele chorou por Jerusalém devido à sua dureza de coração, para converterem-se verdadeiramente a Deus. Ele chegou, olhou para Jerusalém, no versículo 41 a 44, Lucas 19, ele diz assim, olha só que coisa que ele diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus chora, ele chorou algumas vezes, e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Versículo 43, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Versículo 44, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. E Jesus também clamava ao Pai por nós, e às vezes até com lágrimas. Olha só o que ele diz lá, João 17, versículo 20, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus, ele é o nosso advogado. Em Hebreus, o escritor dos Hebreus, capítulo 5, versículo 7, diz assim: ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Versículo 9, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E o último verso, versículo 10, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele entende a nossa dor, ele nos defende. Jesus é o nosso advogado fiel. Se tão somente voltarmos os nossos corações, o nosso coração a Ele, nos convertendo a Ele, colocando a nossa vida diante dEle, na dependência dEle. O escritor Tiago, a epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós sois de ânimo dobre e limpai o coração. Versículo 9, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E o versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Eu estou recheando hoje de muita palavra porque é muito importante a gente ter o conhecimento, o pleno conhecimento de quem é Jesus, e por isso precisamos estar bem próximos a Ele, servindo, nos submetendo à vontade dEle, porque Ele
Ele intercede, é Ele que é o nosso advogado, é Ele que vai nos dar vitória, é Ele que vai nos socorrer, é Ele que vai nos salvar, é Ele que vai nos curar, é Ele que vai nos transformar através da sua palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu gostaria que você pensasse bem, refletisse bem, porque Deus, Ele é poderoso. Ele quer ser também o seu advogado. Ele quer ser o meu advogado. E eu estou colocando a minha vida diante dele, porque eu preciso dele para interceder. Por que eu preciso dele como advogado? Porque eu falho, porque eu erro, porque eu peco. Eu preciso dele, você precisa dele. Nós precisamos de Jesus como Salvador, como Senhor, mas também como nosso advogado. Porque nós somos falhos, somos frágeis, somos inconstantes. Por isso, necessitamos tanto de Jesus também como nosso advogado. Eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, quero abençoar cada um que está atento a este momento que estamos aqui em reflexão, que eles sejam abençoados e que eles possam lhe considerar como advogado deles, possam lhe constituir como advogado, como Senhor, como Salvador, como o irmão mais velho, como Rei dos Reis, porque Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então quero abençoar cada família, cada um que está sintonizado, que está assistindo esse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou psicanalista clínico, sou psicanalista analista, eu atendo aqui em São José do Calçado, no Laboratório Kashima, na Clínica Viver Care, em Bom Jesus de Itabapoana, na Clínica CIS, e eu posso te ajudar. Se você precisar de um acompanhamento terapêutico, me procure. Você me encontra aqui no YouTube, no canal Mensagem Edificante. Você pode, depois de curtir, depois de se inscrever, fazer o seu comentário de se eu preciso da sua ajuda. E a gente vai entrar em contato com você. Você me acha aqui, você me acha no Telegram, você me acha no Instagram, você me acha no Facebook, você me acha no WhatsApp, tá? Sou também pastor evangélico, sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida aqui em São José do Calçado. E até a próxima semana. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, por esse privilégio de estar aqui nesse momento junto com você, e que Deus te abençoe rica, poderosa e abundantemente. Até a próxima.